Era muito diferente, cara. Os tiroteios e bombardeios eram constantes e intensos, o tempo todo. Aí você volta pra casa e tudo que era familiar tá diferente. As pessoas que você conhecia viram estranhos, entendeu? Parece que você tá pelo avesso. E como conseguiu superar? A Miranda. Eu tava perdido quando conheci ela. Só pra você saber, eu não costumo ir pra casa de caras que eu conheço em bares. Ah, nós dois, então. Só pra você saber, você não vai abusar de mim, a não ser que eu queira muito. Aí a gente dá um jeito. Tá um pouco vazio. Que eu tô aqui faz pouco tempo, tem um ano e meio. Isso não deve ser confortável. Melhor do que o berço de lona. Caramba, essa árvore é pequena demais. Eu ganhei de presente lá no trabalho. Aqui.